Bom dia! Tudo bom? Como foi seu final de semana? Tenho certeza que foi joia! Olha a gente aqui de novo para continuar nossas aulinhas, para a gente aprender cada vez mais. Vamos lá? Então, do que a gente vai falar hoje? Em português. Hoje a gente vai falar sobre as vogais. Ah, minha Pro, mas você já falou sobre as vogais. Eu falei que a gente tem 5 letrinhas, que são as vogais, e que elas são muito importantes, porque sem elas nós não conseguiríamos formar palavras. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Hoje a gente vai ver que essas 5 letrinhas, A, E, I, O e U, elas são responsáveis por formar palavrinhas. E é isso que a gente vai aprender hoje. Observe aqui. Quando a gente junta a letrinha E com a letrinha U, nós formamos a palavrinha eu. O E juntinho com o U forma a palavrinha eu. E o que significa eu? Eu estou falando de mim. Se você disser eu, você está falando de você. Entendeu? Então, eu, mais U forma a palavrinha eu. Isso aí. E não é só eu que forma. Tem outras palavrinhas com as vogais. Como, por exemplo, o O mais o I forma a palavrinha oi. Quando a gente quer cumprimentar alguém, quando a gente encontra um amiguinho, alguém que a gente conhece, a gente fala oi. Então, oi se escreve assim. O mais I. A gente forma a palavrinha oi. E também, olha aí, o E e o I. Quando eu falo ei, eu estou chamando alguém. Ei! Não é? Quando a gente quer chamar alguém, a gente fala ei. Letrinha E mais a letrinha I, que forma a palavrinha ei. Vamos continuar. Quando a gente toma um susto ou está com medo, a gente faz ui. U mais I forma a palavrinha ui. Ui, normalmente a gente diz quando toma um susto ou quando está com medo de alguma coisa, não é? Então aí, ui. Temos também eia. O que significa eia? Quando a gente está num cavalinho que quer que ele pare, a gente faz assim, eia cavalinho, eia cavalinho. Então, E mais I mais A forma a palavrinha eia. Eia. Tá certo? E temos também, essa é bem conhecida, quando juntamos o A mais o U, é assim que nossos cachorrinhos se comunicam. Como é? Au, au, au. É assim que os cachorrinhos se comunicam. Essa é a fala do cachorrinho, au. Então, juntando o A mais o U, nós temos au. E não é só isso, não. Existem outras palavrinhas que a gente pode formar com as vogais, como ia, quando a gente quer se referir a algo que a gente ia fazer e não fez. Eu ia para a escola, eu ia ao parque. Então, ia. Temos também o ai. O ai. Quando a gente se esbarra em alguém, a gente fala como uai, né?
quase que caía, uai, tá vendo? Também temos ou, é o O mais o U, ou. A mamãe pergunta pra gente, você quer sorvete ou picolé? Tá vendo? Ou, O mais U forma a palavrinha ou. E outras infinidades de palavrinhas que a gente vai descobrir juntando as vogais. Quando existe o encontro das vogais, existe o encontro de letrinhas que formam palavras. Tá certo? Não esqueçam, durante a semana a gente ainda vai trabalhar sobre isso nos nossos encontros online. Tá certo? E para reforçar tudo isso que a gente aprendeu agora, vocês vão fazer no livrinho de português as tarefinhas da página 26, 27 e 28. Combinado? E vamos treinando a leiturinha dos encontros das vogais, tá bom? Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos que os números têm muitas utilidades? Na nossa aula de matemática da semana passada, nós vimos que os números eles são utilizados de variadas formas. Para numerar casas, nas calculadoras, para medir nossa temperatura, não foi? Vimos que os números eles são usados no nosso dia a dia em variadas situações. E vocês sabem quais são esses números? Qual é a base de todos os números que existem? Olha aqui. Esses são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir desses números, nós formamos todos os outros números que existem. E nós sabemos que os números eles são infinitos. Por que os números são infinitos? Porque eles não têm fim. Quanto mais a gente vai contando, a gente ainda vai ter o que contar. Quanto mais a gente escreve o número, a gente ainda terá o que escrever, porque os números eles não têm fim, eles são infinitos. Mas será que sempre existiram esses números aí? Eu acho que não. E como é que a gente vai descobrir qual é a história dos números? Preste atenção nesse vídeo que a Pro separou para você assistir. E depois disso a gente vai continuar conversando sobre os números. Vamos lá? Veja esse vídeo aí. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada.
Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros, que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. E então, você assistiu o vídeo? Você viu como é interessante a história dos números? Antes não existiam os números, não é? Mas existia a necessidade de contar. Claro, tudo que a gente faz a gente precisa contar, não é? Mas não tinha número. Então eles foram, adaptando, foram usando pedras, usando traços, mas nem sempre isso dava certo. Até que com o passar dos anos, e com a inteligência que Deus deu ao homem, ele começou a descobrir novas formas de contar e chegou até os numerais. E hoje ficou mais fácil para a gente aprender, não é verdade? Então, os números, eles são infinitos, como a Pro já falou. Mas a base de todos os números são esses números que a gente já sabe, já conhece. E juntando os números, a gente vai formando outros números. Isso não é muito legal, gente? Como é bom aprender, não é? Então, a gente tem sempre que estar estudando, sempre que estar se dedicando para aprender cada vez mais. Tá bem? Então vamos treinar com atividades no livro o que a gente aprendeu hoje em matemática? Legal! Vamos sim! A cada semana a gente vai aprender mais um pouco e se tornar bem craque, bem inteligente em tudo que se refere às disciplinas que a gente estuda na escola. Tá certo? Então no seu livrinho de matemática você vai fazer as tarefinhas da página 18, 19, 20, 21 e 22. Poxa, minha Pro, é muita tarefa. Não é não. Quando você pegar seu livrinho, você vai ver que são tarefas bem divertidas, bem gostosas de se fazer. E que vocês vão fazer rapidinho, porque eu tenho certeza que você ama matemática. Não é? Observe essa imagem que está aí. Vocês estão vendo que nesse ambiente existe um senhor e duas crianças. Uma criança está prestando atenção no que esse senhor está falando. E a outra criança está jogando o lixo na lixeira. Você pode observar que este ambiente ele é composto por pessoas e por natureza, não é? Porque nós estamos vendo aí árvore. Estão prestando bem atenção nessa imagem? E o que a Pro quer falar sobre isso? Essa imagem representa o meio ambiente. O que vem a ser o meio ambiente? O meio ambiente é todo espaço que nos cerca, é todo espaço aonde nós vivemos. Nossa casa faz parte do meio ambiente, nossa rua faz parte do meio ambiente, os parques, as praias, os edifícios,
as casas, as estradas, tudo isso faz parte do meio ambiente. O meio ambiente, ele é composto, né, de elementos naturais e de elementos construídos. Os elementos naturais são o ar, que a gente respira, a água, os alimentos para matar nossa sede e nossa fome, o sol, que nos ilumina e nos aquece. Então, esses são elementos naturais. Tem também as praias, as matas, né? As florestas, as cachoeiras, o campo, os animais, tudo isso faz parte do ambiente natural. Mas existe também um outro ambiente, que é o ambiente construído, que foi aquele onde o homem construiu, não é? Para poder sobreviver naquele lugar. Então, na paisagem, né, onde temos elementos construídos, nós vamos encontrar casas, edifícios, pontes, estradas, túneis. Porém, tanto os elementos naturais como os elementos criados, não é, construídos pelo homem, eles compõem o ambiente, o meio ambiente. E o que a gente precisa aprender é que todos esses espaços que compõem o meio ambiente precisam ser cuidados, precisam ser bem tratados, porque a gente depende do meio ambiente para viver. É do meio ambiente que a gente tira nossos alimentos, não é? É do meio ambiente que a gente tira o ar para respirar. É do meio ambiente que a gente tira a água que mata a nossa sede, aonde vivem os animais, né, aquáticos. Então, tudo isso que faz parte do meio ambiente precisa ser bem cuidado, bem tratado. E nós, eu, você, podemos cuidar do meio ambiente, a começar por nossa casa. A gente deve manter nossa casa limpa. E mesmo quando a gente está na rua, a gente deve manter aquele ambiente limpo. Uma coisa muito importante, a gente não pode esquecer, é que não se deve jogar lixo nas ruas. Porque quando a gente joga o lixo na rua, a gente está sujando, maltratando o meio ambiente. E a gente vai precisar desse meio ambiente. Porque esse lixo que a gente joga na rua, quando chove, entope os bueiros. E essa água que vai junto com o lixo, deságua nos rios, deságua no mar, que vai ficar poluído com tanto lixo. E quando a gente for tomar um banho de mar, aquela água vai estar suja. Quando a gente for utilizar a água do rio, que abastece nossas casas, aquela água vai estar contaminada. Então, tudo que a gente faz afeta o meio ambiente. Então, nós temos que fazer o melhor, cuidar da melhor forma possível do nosso meio ambiente. Porque assim a gente vai estar em paz com a natureza, né? E a natureza vai nos retribuir cada dia mais bela, mais útil, para que nós possamos, né, desfrutar de tudo que a natureza nos oferece. Então lembre-se disso, o meio ambiente é todo espaço que existe, certo? Seja ele natural, que são as coisas naturais mesmo que a gente já encontra na natureza, ou seja ele construído. O importante é que nós devemos cuidar bem de todos os ambientes, tá certo? Esse é o nosso assunto da semana da disciplina de ciências. E para reforçar o que a Pro está conversando aqui com você, você vai pedir a papai ou a mamãe para ajudar você na leiturinha,
do livrinho de ciências que fala mais sobre o meio ambiente. E depois você vai treinar o que você entendeu, o que você aprendeu, fazendo as tarefinhas das páginas 22, 23, 24 e 25, certo? Eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer essa tarefinha que fala sobre algo que é da nossa convivência, certo? Então vamos cuidar muito bem do meio ambiente. Sobre o que nós vamos falar hoje na nossa aula de história? Bom, você sabe qual é o meu nome? Eu me chamo Irã. E qual é o seu nome? Você também tem um nome. Todo mundo tem um nome. Existe uma variedade de nomes. Existem nomes mais curtinhos, não é? Nomes pequenos, fáceis de escrever. Existem nomes mais compridinhos, maiores, não é? Mas existem vários nomes. Sabe por quê? Porque toda pessoa tem um nome. Todos nós temos um nome. Cada um tem o seu nome, que às vezes é igual ao nome do outro. E como é que a gente não confunde uma pessoa com outra que tem o mesmo nome? Ah, tem um segredinho. Sabe quem vai determinar isso? O papai e a mamãe de cada pessoa. Porque cada papai e cada mamãe tem um nome e tem o seu sobrenome, não é? E aí, quando a gente nasce, é logo dado a gente um nome. Mas, além desse nome que a gente recebe, vem também um sobrenome da mamãe e um sobrenome do papai. Então, nós temos nosso nome e os nossos sobrenomes que herdamos do papai e da mamãe. E é isso que faz com que a Ana daqui seja diferente da Ana dali. O Paulo daqui seja diferente do Paulo dali. A Renata daqui seja diferente da Renata dali. Porque, além do primeiro nome, nós temos os nossos sobrenomes, que herdamos, como a Pro falou, de nosso pai e de nossa mãe. E isso vai fazer com que nós sejamos diferentes daquela outra pessoa que também tem um nome igual ao nosso. Mas o importante é que todo mundo tem um nome. E nós recebemos esse nome assim que nós nascemos, certo? Pergunte aí ao papai ou à mamãe: pai, qual foi o sobrenome que eu herdei de você? Mãe, qual foi o sobrenome que eu herdei de você? E aí você vai saber qual foi o nomezinho que foi colocado, né, ao seu, para provar que você é filho do seu papai e da sua mamãe. E isso vai tornar você diferente daquela outra criança que tem um nome igual ao seu. Certo? Então, todos nós temos nomes. Mas, às vezes, as pessoas nos chamam por apelido. Apelido. Acham mais fácil chamar a gente assim. E tem várias pessoas que ficam conhecidas apenas por seus apelidos. Agora, lembra de uma coisa: apelido tem que ser algo que nos agrade. Nunca pode ser alguma coisa que nos deixe magoado ou chateados, certo? Então, apelido é uma forma carinhosa, né, de chamarem a gente. Acredito que todo mundo, cada um tem o seu apelido. E nosso nome, ele é dado por nosso pai, por nossa mãe, ou às vezes por alguém da família que escolhe aquele nome pra gente, com o consentimento do papai e da mamãe, claro, não é? Mas então, o que a gente pode ver com isso? Que toda pessoa possui o seu nome, que esse nome
ele é recebido assim que a gente nasce. Somos registrados com aquele nome e mais o sobrenome que herdamos do pai e o sobrenome que herdamos da mãe. Algumas pessoas podem ter apelido? Pode sim ter apelido, certo? E podem ser chamadas por aquele apelido desde que elas se sintam bem com aquele apelido que elas têm, tá certo? Então hoje nós estamos aqui falando sobre o nome, que é algo importante. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu nome. Aquele nome lhe pertence, lhe identifica. Diz quem você é, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Então o nome ele é importante e todas as pessoas têm direito a receber um nome ao nascer. Tá bem? No nosso livrinho de história tem um textozinho falando sobre o nome, não é? Ó, o meu nome, o seu nome, né? Todos nós temos um nome. E depois desse textozinho, vocês vão fazer as tarefinhas das páginas 21, 22, 23, 24 e 25. Tenho certeza que vocês também vão gostar, porque inclusive tem atividades aí que você vai pesquisar qual é a origem do seu nome, o que significa o seu nome, certo? E a mamãe, o papai, tenho certeza que vai lhe ajudar para você descobrir o que significa o seu nome. Olha como é legal isso, tá certo? Então capriche na sua tarefinha. Não deixe de fazer sua tarefinha com muito, muito capricho e atenção, tá certo? Qual é o seu nome? O que a gente vai estudar hoje em geografia? Hoje em geografia a gente vai continuar a aprender um pouco mais sobre o assunto que nós começamos na semana passada. Na semana anterior, nós estudamos sobre paisagem natural e paisagem modificada. E vimos que a paisagem natural, ela é composta de elementos da natureza. E a paisagem modificada, ela é composta de elementos que são construídos pelo homem para que ele possa sobreviver naquele lugar. Então, até aí, a gente lembra do que a gente viu na semana anterior. Vimos também que existe a paisagem, do campo, que é a paisagem rural, e vimos também que existe a paisagem da cidade, que é a paisagem urbana. Hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso aí. De que forma? Porque hoje nós vamos falar sobre os elementos que compõem essa paisagem, que são os elementos naturais e os elementos culturais, aqueles que são construídos pelo homem. Existem ambientes onde a gente percebe que tudo que existe ali faz parte da natureza. Nada daquilo foi o homem que construiu, nada. Nem o rio, nem a cachoeira, nem a montanha, nem o céu, a água, as plantações que estão ao redor. Nada disso foi construído pelo homem. Então a gente entende que isso aí é elemento natural. Tudo que tem aí é natural, faz parte e pertence à natureza. E todos os ambientes eram assim até o homem construir neste ambiente. Então, os elementos culturais são aqueles elementos que são construídos pelo homem. Observe essa paisagem. Essa é uma paisagem cultural, porque aí nós vemos elementos que não fazem parte da natureza. Eles foram acrescentados, eles foram construídos e compõem a paisagem junto à natureza. Mas a gente sabe que os prédios, edifícios, ruas, casas, viadutos, pontes, estradas, tudo isso foi construído para que o homem pudesse viver melhor
nesse ambiente. Então, antes todo o ambiente ele era natural, não existia nada construído ainda nele. À medida que o homem foi chegando para viver nesses lugares, ele foi modificando esse ambiente e foi construindo tudo o que ele precisava para sobreviver naquele lugar. Então, a paisagem natural, ela é composta de elementos naturais. E a paisagem cultural, ela é composta de elementos culturais que são criados, construídos pelo homem. Deu para entender o que é uma paisagem natural e o que é uma paisagem modificada? Quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais? Aqueles que o homem construiu? Tenho certeza que sim. Porque você vem prestando atenção nas aulas que a Pro está dando e a Pro sempre procura relembrar aquilo que a gente já estudou. Para fazer a mentezinha funcionar e a gente entender melhor o que está sendo falado nesse momento. Tá bem? E para reforçar ainda mais tudo que você vem estudando e aprendendo, vocês vão fazer as tarefinhas. Melhor, a tarefinha, porque hoje nós temos apenas a tarefinha da página 18 para vocês fazerem do livrinho de geografia. Tá bem? Arrase na sua tarefinha, com muita atenção sempre. Você está vendo aqui esse livrinho que a Pro está mostrando? Esse é o livrinho Uriel. Uriel é esse menino que está aqui. Ele está parecendo até muito feliz, né? Mas você sabe o que acontece? Uriel não foi sempre assim. Ele é um menino muito esperto, mas por um tempo ele ficou muito entediado, muito chateado, muito aborrecido, e eu não sei o porquê. Eu não sei o motivo de Uriel ter ficado assim. Você sabe? Também não? Mas então vamos combinar o seguinte. Você vai, com a ajuda de quem estiver com você em casa, porque eu tenho certeza que vai ficar bem curioso para descobrir o que aconteceu com o Uriel para ele ficar assim. Você vai pedir alguém para fazer a leiturinha desse livro com você. E na próxima semana a Pro vai querer saber o que foi que aconteceu com o Uriel, que ele ficou tão chateado, tão aborrecido, mas que algo ainda maior e melhor aconteceu, que ele voltou a ficar feliz. Mas o que foi que fez ele voltar a ficar feliz? É você quem vai me dizer o que foi que aconteceu com Uriel. Depois que você fizer a leiturinha desse livro, nós vamos conversar sobre o que aconteceu com Uriel. E outra coisa, isso vai acontecer durante nossas aulas, nossos encontros online durante a semana. Se prepare, porque nós vamos, inclusive, fazer tarefinha sobre a história de Uriel. Leia, não esqueça, faça a leitura no capricho, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana com mais uma videoaula. Um beijão, estude sempre, para que você a cada dia aprimore mais o seu aprendizado. Um grande beijo de sua Pro, tá certo? Te amo muito.